aqui no Flamengo para a gente falar um pouco do Vasco. Vamos conversar agora com o Rodrigo Capello, né, que trouxe a notícia agora há pouco lá no GE. Essa bomba que cai em cima de São Januário com a decisão da Justiça entregando em caráter liminar o comando do Vasco à associação. Capello, obrigado pela presença aqui no Troca, boa noite. Traga mais esclarecimentos, por favor. Não dão descanso, mas o Capello não precisa nunca de descanso, né? Convenhamos, o homem é a cara da notícia. Estava trabalhando, inclusive, até agora, porque estava escrevendo a notícia para o GE. O Capello, o torcedor do Vasco, está ansioso para saber quais serão os próximos passos, o que dá para prever, se é que dá para prever alguma coisa, porque é uma questão que vai se enrolar mais algum tempo. Enfim, as novidades para a gente sobre esse caso do Vasco. Capello, boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos e a quem nos assiste. Quando eu entro no Troca é porque alguma coisa muito importante aconteceu. E nesse caso, realmente é importante. Uma decisão tomada agora à noite, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pelo juiz, vou até puxar aqui o nome para não falar errado, Paulo Assede Estefan, tomou uma decisão que ainda é em caráter liminar, mas ele tirou o Vasco SAF, o futebol, do comando da 777 Partners, que comprou o Vasco anos atrás. 70% dessa SAF pertenciam à 777 e agora, pelo menos em caráter liminar, voltam para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Clube de Regatas Vasco da Gama, presidido pelo Pedrinho, pelo grupo político do Pedrinho. Então, o futebol provisoriamente está com a associação que tinha entrado com uma ação pedindo para retornar ao futebol. Essa é uma ação que corre em segredo de justiça, então até então a gente não tinha detalhes em relação a ela e nem deveríamos ter, mas como se trata do Vasco da Gama, do futebol, essa decisão em questão de alguns minutos vazou, chegou a alguns jornalistas, inclusive a mim. Tenho aqui a cópia dela, não vou ler ela inteira para não deixar, não fazer os nossos espectadores dormirem, mas o que tem de mais importante aqui é, por um lado, a associação ela admite que a 777 não estava devendo nada em relação às suas obrigações contratuais, mas ela acusa a 777 de não fazer uma boa gestão, de não ter um bom futebol e de estar sofrendo problemas no exterior. A 777 está sofrendo acusações de fraude nos Estados Unidos por parte de outros terceiros com quem ela faz negócios. Então, a associação entrou com uma ação na justiça para retomar o futebol e o juiz entendeu que a ação deveria ir adiante, que a associação tem razão e cedeu em caráter liminar. Claro que a justiça ela é imprevisível, né? Até na questão do tempo. E é óbvio que a 777 vai recorrer dessa decisão em caráter liminar para tentar cassar essa liminar e restabelecer o comando do Vasco. Agora, é possível imaginar, ou talvez, não sei se você já teve tempo para conversar com outras pessoas, Capello, sobre como vai ficar a direção do Vasco a partir de agora, né? Nesse momento de transição, a gente não sabe mais quem manda, quem vai estar. Com um novo treinador nesse momento. Você imagina na cabeça do novo treinador. O português já rescindiu seu contrato com a Vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco. Como é que será que vai ficar a situação do comando do Vasco no futebol, dentro do centro de treinamento? Porque o Pedrinho sequer era autorizado a entrar no centro de treinamento do Vasco. A partir de agora, há uma rota aí para o estabelecimento dessa nova decisão? Com toda sinceridade, não deu tempo de fazer nada além de ler a decisão, escrever o texto, passar para cá e falar com vocês. Então, ainda não. Mas a gente sabe, assim, teoricamente, o que vai acontecer. Os advogados da 777 vão recorrer e vão se defender para retomar o futebol. Enfim, como tem ainda um trâmite judicial pela frente, né, isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro, tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ, eventualmente tem a STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar
de alguém, um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude, isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã. É realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Ninguém sabe, né? Obviamente, todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão. A SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né? O único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado. Então o Vasco vai ter 2 semanas, talvez 2 rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo. Mas é um momento de grande incerteza para a SAF do Vasco. De insegurança para futuros investidores no futebol brasileiro, né? Porque uma decisão, como o próprio Capello disse, controversa como essa, não pode se basear apenas no mau rendimento em campo, né? Tem que ter algo mais grave para se tomar essa decisão. Uma investigação nos Estados Unidos, como de novo o Capello disse muito bem, não é uma decisão. Né? Então, se algo retirasse de alguém um ativo que ele comprou, cumpriu os compromissos, por algo que se imagina que possa vir a acontecer, né? Porque as disputas no exterior, elas estão em andamento também. Então, é quase como uma punição preventiva a alguém que é dono de um ativo, adquiriu um ativo, um investimento. Que talvez não tenha cometido crime. E é difícil até falar isso sem parecer que você está defendendo um lado ou outro, mas porque a gestão esportiva era ruim, mas os compromissos assumidos em contrato, você não tem algo que tenha sido descumprido. E a questão do exterior é como uma punição preventiva. E a questão esportiva ser ruim é subjetiva, porque a 77 pega o Vasco na 2ª divisão. Se a gente pensar que hoje o Vasco está na 1ª e escapou do rebaixamento na última temporada, outros ativos que ela com outros jogadores contratados, investiu, um time que talvez seja mais competitivo, que neste momento não está bem, não significa dizer com certeza que o futebol está sendo mal conduzido, né? Então vamos aguardar. O Capello certamente vai acompanhar todos os passos e vai trazer as novidades assim que elas surgirem. Obrigado pela disposição. Fala pessoal, acabamos de assistir o que os comentaristas falaram sobre o Vasco. Deixe esse like e se inscreva no canal.